Olá, queridos alunos e alunas, professor Jefferson Schiavi. Vamos continuar tratando das provas. Agora, de maneira mais específica, nós vamos trabalhar a cadeia de custódia, novidade trazida para dentro do Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, pela lei que ficou conhecida como pacote anticrime. Esse assunto, será que ele é novidade no ordenamento jurídico? Será que isso já existia? Como que é isso? Nós veremos tudo isso, tá? Na aula passada eu trouxe um exemplo para vocês da importância da cadeia de custódia. E aí eu mencionei um caso que de fato aconteceu, que nós aprendemos ali um indivíduo que estava com um mandado de prisão em aberto, ele foi capturado pela nossa equipe, ele, no momento da abordagem, ele efetuou disparo de arma de fogo, ele foi alvejado. Essa arma foi primeiro para o setor de papiloscopia, identificação, depois foi para a perícia. Quando chegou na perícia, o perito, opa, essa arma aqui ela não pode disparar porque ela está travada. E aí nós descobrimos que a arma, no setor de papiloscopia e identificação, havia passado por um processo e foi utilizado um líquido que travou o mecanismo de disparo dela. E aí a cadeia de custódia vai ajudar justamente nesse caso e em diversos outros casos a esclarecer fatos e preservar os objetos que foram utilizados na infração penal para que não se descaracterize a verdade, o que de fato aconteceu. Tá bom? Então, cadeia de custódia é o tema desse bloco. A cadeia de custódia é muito importante. Nós vemos com frequência isso nos filmes americanos, que chega-se ali na cena do crime, já tem aquela fita isolando o local, para não ultrapassar aquele local, os peritos com luva, máscara, coletando todos os elementos que estão presentes ali na cena do crime. Então, na cabeça de vocês, já memorizem isso. Cadeia de custódia começa ali. Agora vamos aos conceitos de fato. O que é essa cadeia de custódia? Né? É o mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Ou seja, preserva-se ali o que foi coletado para que o juiz possa avaliar de acordo com o que de fato aconteceu. Agora, essa cadeia de custódia, né? É novidade trazida aí pelo pacote anticrime? Vocês acham que isso é uma novidade ou já existia? Pessoal, de maneira bem tímida, alguns dispositivos do Código de Processo Penal já traziam essa preocupação com a preservação do local de crime, dos elementos que foram colhidos. Mas já havia uma portaria da Senasp prevendo essa cadeia de custódia. E o que a lei, o pacote anticrime fez, nada mais foi do que trazer isso para dentro do Código de Processo Penal. Tá? Então, assim, não é novidade. Agora, esperamos que os órgãos policiais aprimorem os seus trabalhos para seguir de forma correta e, de acordo com a lei, a preservação, o isolamento dos locais de crime para que os vestígios possam assegurar uma fidedignidade, uma autenticidade com o que de fato aconteceu. Tá bom? Então, vamos lá. Isso não é novidade, tá? Isso não é novidade. Já estava previsto lá na portaria 82 da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Senasp, de 2014. Olha só o que nós temos lá no Código de Processo Penal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, não é uma faculdade, ele deve, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. Imagine o seguinte: São Paulo, capital, delegacias da Polícia Civil, por exemplo, milhares de crimes, milhares, poucos delegados. Tem como o delegado que está fazendo um flagrante, lavrando um flagrante, 5 flagrantes simultâneos, eu já presenciei isso, pessoal. Tem como ele pegar e falar assim, opa, gente, ó, é o seguinte, acabou de ocorrer um homicídio ali, eu vou ter que parar tudo e vou ter que ir lá preservar o local do crime. Pessoal, é impossível, não tem como, não tem como fazer isso, tá? Então, assim, a primeira pessoa que chega ali no local, a primeira autoridade pública que chega ali no local, o primeiro agente público, é ele que vai fazer essa preservação do local, não tem jeito. Mas nós precisamos saber o que determina o Código de Processo Penal. Então, no mundo ideal, a autoridade policial vai até o local e isola os fatos até os peritos chegarem. Beleza.
E aí, para fazer esse exame de local, né, a autoridade vai providenciar imediatamente que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Então, no mundo de Bob é o seguinte: aconteceu um crime, o delegado para tudo, pega a sua viatura, vai até o local, isola o local, ninguém mexe em nada, os peritos são chamados, chegam e, com aquelas luvas, capacetes, sacos para condicionamento, fazem ali a coleta dos vestígios na cena do crime e depois que eles liberarem os objetos que estão ali, o delegado pode fazer a apreensão. Tá bom? É isso que você vai levar para sua prova. Ah, mas na prática não interessa a prática, interessa a sua prova, depois na prática é a prática. Qual a importância da cadeia de custódia? Ela é fundamentada aí no processo, no princípio, né, da autenticidade da prova. Um princípio básico é pelo que o vestígio ele é relacionado à infração penal, né, determinada relação penal, ele é encontrado naquele local. É o mesmo que o magistrado usa para formar o seu convencimento. Então, o exemplo que eu dei para vocês lá, a perícia, né, na arma com material inapropriado que acabou travando a arma, e aí os peritos não entenderam como que nós falamos que a arma disparou, o indivíduo disparou contra a gente falou que o indivíduo disparou, a arma não disparou, mas porque estava com esse líquido que travou o mecanismo dela, ficou uma coisa esquisita, né? Então, olha a importância da cadeia de custódia, tá? Outra coisa que nós precisamos saber é o seguinte: o próprio Código de Processo Penal trouxe agora o conceito de cadeia de custódia. Então, cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a cronologia, a história cronológica do vestígio, coletado nos locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse, o manuseio a partir do seu reconhecimento. Aqui, ó, reconhecimento é a primeira fase, até o descarte, que é a última fase. Aí pergunto para vocês, o que é o vestígio, pessoal? Vestígio. Olha lá, o próprio Código de Processo Penal traz para a gente o conceito de vestígio. Vamos ver aqui o conceito. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Ou seja, tudo aquilo ali, visível ou latente, que pode estar relacionado à infração penal. Pode ser uma impressão digital, latente, ela não é visível, mas se o papiloscopista jogar lá um pozinho, ela vai ficar latente e ela vai ser recolhida. Como se inicia então essa cadeia de custódia? O próprio Código de Processo Penal agora trata do início da cadeia de custódia. Vamos lá. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com os procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio. Então, primeira coisa, preservar o local, beleza. Inicia-se por aí. Agora, nós vamos o quê? Ver as etapas da cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia ela se inicia com a preservação do local do crime. Tudo bem, só que ela é formada por algumas etapas, algumas fases. Nós temos as fases internas e externas. Quais são essas fases? Nós temos lá duas macrofases, então, né? Nós temos a fase externa e a fase interna. A fase externa, ela se inicia pelo reconhecimento, ou seja, os peritos vão reconhecer ali quais são os elementos, objetos, para que seja possível ali fazer o exame de corpo de delito, os vestígios. Depois, nós temos o isolamento, a fixação, ou seja, a descrição daqueles elementos ali. Nós vamos ver fase por fase, tá? A coleta, o acondicionamento, o transporte e o recebimento. O recebimento aqui é a transição entre a fase externa e a fase interna. Já na fase interna, nós temos a recepção daquele vestígio na central de custódia, a conferência do vestígio, a classificação dele, a guarda, né? O processamento, o armazenamento e o descarte. Então nós temos essas duas macrofases aí que regem a cadeia de custódia. Tranquilo. Então, pessoal, visto essas duas fases da cadeia de custódia, nós agora vamos entrar, de fato, na análise de cada uma dessas fases. Então, iniciando pela fase externa, nós temos o ato do reconhecimento, iniciando então a fase externa. Então, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. No primeiro
Na primeira etapa aqui da fase externa, nós temos o reconhecimento. O que é o reconhecimento? É o ato de distinguir um elemento como potencial interesse para a produção da prova. Depois nós temos o isolamento, ou seja, tem que evitar, isolar o local, né, para evitar que o estado das coisas se altere, preservando ali o ambiente imediato, o imediato e aqueles relacionados aos vestígios do local do crime. Então, essa é a primeira etapa e a segunda etapa da fase externa. Beleza. Terceira etapa é a fixação. Essa aqui é a que está aparecendo mais nas provas, porque pelo nome a pessoa fica meio na dúvida e tal. Mas o que é essa fixação? É a descrição detalhada do vestígio conforme ele se encontra no local ou no corpo de delito e a sua posição nas áreas de exame. Então é basicamente ali o que o perito vai reportar que viu em relação àquele vestígio ali ou no caso no corpo de delito. Sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Coleta. O próprio nome já diz, né? É o ato de recolher o vestígio que vai ser submetido à análise pericial. O acondicionamento é como ele vai ser guardado ali no invólucro, dependendo se ele é líquido, se ele é sólido, há um invólucro correto para cada tipo de objeto, vestígio que vai ser coletado. Ele vai ser coletado, vai ser depois individualizado, fora do invólucro tem lá a data, a hora e o nome de quem realizou aquela coleta e acondicionamento. Então, cada vestígio tem o seu recipiente específico com essas informações. Essas etapas não adianta, a memorização, ela segue uma sequência lógica, mas a banca vai cobrar o que está lá no Código de Processo Penal, no artigo 158, tá? Então, acondicionamento, depois nós temos aqui em relação ao acondicionamento, o que eu tratei de maneira mais superficial, nós temos aqui de maneira detalhada. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Todos os recipientes deverão ser selados com lacre, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio, ou seja, sua verossimilhança, sua confiabilidade, né? Tem que ser idôneo, tem que ser confiável. O recipiente vai individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação, vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Esse recipiente só pode ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise, e motivadamente por pessoa autorizada. São detalhes da lei que não temos como nos furtar, temos que memorizá-los. Após cada rompimento de lacre, deve ser feito constar na ficha de acompanhamento do vestígio o nome, a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre. O lacre rompido deve ser acondicionado no interior do recipiente. Aqui, pessoal, já posso até prever uma questão que a banca vai formular. Ela vai falar que a cada rompimento de lacre, o lacre anterior vai ser jogado fora. Pode anotar aí, vai cair isso. E o lacre anterior ele tem que ser colocado dentro do invólucro, tá? Tem que ser colocado ali junto com o invólucro. Esse lacre rompido ele vai ser acondicionado ali no interior do novo recipiente, desde que não prejudique, obviamente, os vestígios, né? Vamos colocar lá no meio líquido o lacre rompido para contaminar o líquido, por exemplo. Então tem que ter um bom senso aí, né? E última fase aqui, as últimas fases os últimos passos, né? As últimas fases da parte externa, da fase externa, são o transporte, como ele vai ser transportado, o veículo, a embalagem e o recebimento. Aqui nós entramos na parte, saímos da parte externa e entramos na parte interna. E com isso, pessoal, nós vamos para o próximo bloco, fazendo essa transição das fases externas, ou seja, daquilo que foi coletado ali no mundo exterior, daquilo que vai entrar no mundo interior, que é a central de custódia. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Esse assunto é necessária a leitura do dispositivo da lei seca mesmo. Tá bom? Um abraço e bons estudos. Vamos agora continuar vendo as fases da cadeia de custódia e também algumas perícias em geral. Tá bom? Pessoal, essas fases é a leitura da lei. Não adianta muito explicar, porque elas já são autoexplicativas de acordo com a leitura da lei. Então, peço encarecidamente que vocês leiam a lei com atenção. Beleza? Vamos seguir então com os nossos apontamentos. Nós temos lá as fases, os procedimentos. Agora a gente vai falar da central de custódia e das perícias em geral. O transporte. Transporte também agora, a gente está saindo lá da fase externa, a gente saiu da última aula da fase externa,
e entrando na fase interna, que é o recebimento. Ou seja, é o ato formal ali de quem estava transportando para quem vai receber aquele vestígio. Então lá vai constar o nome, o procedimento, a unidade da Polícia Judiciária, todas as informações de quem transportou, tem código de rastreamento e tudo mais. Isso são detalhes que requerem leitura mesmo. Não adianta explicar porque é autoexplicativo aqui, tá? Agora já na fase interna, a partir do recebimento, nós vamos ter o processamento, que é o exame pericial em si, ou seja, como o vestígio vai ser manipulado. Além disso, nós temos o armazenamento, né, que vai ser a guarda daqueles vestígios, e o descarte, que é o procedimento de liberação do vestígio. Respeitando a legislação, obviamente, quando ele não se mostrar mais pertinente, mediante autorização judicial. Aqui é importante, as bancas podem cobrar esse detalhe, que o descarte só vai se dar mediante autorização judicial. A coleta dos vestígios ela vai ser realizada preferencialmente, olha só, por perito oficial, até preferencialmente não é exclusivamente, que vai dar o encaminhamento necessário à central de custódia, mesmo quando necessário exames complementares. Todos os vestígios coletados no inquérito ou no processo devem ser tratados como os descritos nessa lei, com os procedimentos descritos na lei, ficando o órgão central de perícia oficial responsável por detalhar esse cumprimento dessa ritualística, né? É proibida a entrada em locais isolados, aqueles que são isolados lá pela autoridade policial, pelos peritos, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Ou seja, isolou o local, ninguém entra, só depois que o perito autorizar. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia, olha aqui, ó, uma central de custódia para guardar e controlar esses vestígios. Essa central vai ter que ter o serviço de protocolo para receber, um local para conferir e receber, devolução dos materiais, selecionar, classificar, distribuir. É uma espécie de almoxerifado ali dos vestígios, vamos pensar assim, né? Essa central de custódia que vai ser responsável ali para a parte interna, para as fases internas. Na central de custódia, a entrada e a saída do vestígio vão ser protocoladas, consignando informações sobre a ocorrência no inquérito que eles se relacionam. Todas as pessoas que tiveram acesso ao vestígio deverão ser identificadas e também registradas a data e a hora de acesso. Pessoal, basicamente é o seguinte, a ideia. Coletou o vestígio, isolou o local de crime, coletou o vestígio, levou para a central de custódia. Todo mundo que mexer naquilo ali vai ser registrado. Todo lacre que for rompido vai ser colocado de volta ali dentro do invólucro e vai ser feito um novo lacre. É isso. Toda a cronologia do vestígio, todo mundo que mexeu nele vai estar registrado. Por ocasião da tramitação do vestígio, todas as ações são registradas, consignando a identificação do responsável pela tramitação, destinação, data e horário. Foi o que eu disse agora. Após a realização da perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Caso a central de custódia não possua espaço ou condição de armazenar o material, deve a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor de órgão central de perícia ou de natureza criminal. A realidade, pessoal, no Brasil, das delegacias das polícias, é que nem todas as polícias têm essa central de custódia. Então, por vezes, esse material fica apreendido ali no depósito da delegacia, disponível para perícia ir lá e fazer os exames e depois devolver lá para o depósito. Tá? Então é isso que esse dispositivo está tratando aqui. Vamos agora falar de algumas perícias em geral. Vamos falar do exame necroscópico, relacionado à morte. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Então aqui nós estamos falando do exame necroscópico e da autópsia. Geralmente as bancas adoram cobrar esse período aqui, ó, pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declarará no auto. Obviamente que nos casos de morte violenta, basta o simples exame externo ali do cadáver, né? Quando não houver infração penal que se apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade do exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. Ou seja, se aquele homicídio, por exemplo, não foi criminoso e o corpo está ali mutilado, né? O trem passou em cima, a pessoa, tem a filmagem ali, o cara deitou na linha do trem passou em cima, enfim, ele se suicidou, está bem esclarecida a situação ali,
poxa, não sobrou nada do corpo, né? Vai fazer que exame, tá? Então, isso aqui nada mais é do que o bom senso e tem que ser feito, né, fora desses casos, 6 horas depois do óbito, salvo pelos sinais de morte evidentes ali. Então, sintetizando aqui, realizado ao menos 6 horas após o óbito, salvo morte evidente. Análise externa e interna do cadáver em regra. Agora vamos tratar da exumação. O que é exumação? É exumar o corpo mesmo, tá? Quando, em razão de algumas infrações penais, a necessidade de fazer exumação do corpo para confirmar se a morte se deu por um motivo ou por outro, para confirmar aquela causa mortis atestada em data ali anterior, por exemplo. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade vai providenciar para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavrará o auto circunstanciado. Aqui, pessoal, o que cai é o texto da lei. Não tem outra coisa para cair aqui. É o texto da lei, tá? Por isso que nós estamos aqui passando de uma maneira mais acelerada, porque é leitura. Um outro detalhe eu trouxe aqui para vocês. O administrador do cemitério público ou particular vai indicar o lugar da sepultura sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indica a sepultura ou de se encontrar o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade vai proceder às pesquisas necessárias, ao que tudo se constará no auto circunstanciado. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as externas e vestígios deixados no local do crime. Então aqui nós já estamos falando da cena de local de crime também relacionada com a exumação, mas exumação, aqui não entra exumação, mas seria no caso do perito encontrar o cadáver no local do crime, e aí sim ele vai tirar as fotos ou fazer o croquis ali de acordo com o que ele está vendo naquele momento. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão um laudo, exames provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Havendo dúvida sobre a identificação do cadáver exumado, procederá-se ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação ou repartição congênere, pela inscrição de testemunhas, lavrando-se auto de conhecimento e identidade, no qual se descreve o cadáver com todos os sinais e indicações. Exemplo, tatuagens e outros sinais característicos daquela pessoa que ainda não foram consumidos ali pelas fases de putrefação do corpo. Em qualquer caso, vão ser arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Então, nós temos aqui, de maneira sintetizada, a exumação, que é uma diligência realizada em dia e hora marcados, da qual se lavra um auto circunstanciado. O administrador do cemitério vai indicar a sepultura sob pena de cometer o crime de desobediência. O cadáver vai ser identificado em caso de dúvida, lavrando-se o auto de reconhecimento e identidade. Além disso, vão ser arrecadados todos os objetos encontrados ali que possam, de fato, chegar na identificação daquele corpo, daquele cadáver. Agora vamos tratar do exame de lesões corporais. Por que é importante aqui o exame de lesões corporais, pessoal? Dependendo da circunstância do lapso temporal, a lesão corporal ela pode ser grave ou gravíssima. Então, nesse caso, o exame de lesão corporal é de grande importância, porque pode influenciar ali na classificação do delito. Vamos lá. O que diz o Código de Processo Penal acerca dos crimes relacionados aí à lesão corporal? Em caso de lesão corporal, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou do seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir a falta, a deficiência ou retificar. Se for necessário provar ali que a infração ela é grave, o exame tem que ser feito, o exame complementar do crime de lesão corporal, ele tem que ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. E essa aqui, pessoal, é o detalhe, na verdade é o detalhe que eu falei para vocês. Para que a infração seja caracterizada como grave, o indivíduo tem que ter ficado incapacitado ali para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, é feito um laudo inicial, depois o outro, decorridos os 30 dias, para que se caracterize ali a lesão grave. A falta do exame complementar pode ser suprido pela prova
testemunhal. Mesma ideia lá do corpo, do exame de corpo de delito, né? Então, o exame de lesões corporais, nós temos o exame inicial, complementar, se houver necessidade. Os peritos vão dispor do auto de delito lá anteriormente realizado, né? O auto inicial, o exame inicial. No caso de lesão grave, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, aí, nesse caso, nós temos que fazer um outro laudo, decorrido os 30 dias, e, se impossível, a prova testemunhal pode suprir esse exame. Tranquilo? Então, essas foram algumas regras acerca do exame de corpo de delito e algumas perícias em geral. Até logo, um abraço e bons estudos.